da Mesa do Pastor 1543, sobre a eleição presidencial americana. Espirros nos Estados Unidos sempre chamam a atenção do mundo. Mesmo a China, cujo sonho é o de ser a maior potência mundial, lugar ocupado pelos Estados Unidos, teme as gotículas ou os aerossóis dos espirros do governo norte-americano. O mundo todo aguarda o próximo dia 5 de novembro, a próxima terça-feira, quando acontecerá de forma total as eleições para a presidência dos Estados Unidos. Acirra-se hoje a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, que nesta quinta-feira estava com 48% das intenções de votos de uma eleição que tem práticas complicadas com as quais os norte-americanos já vivem há muito tempo. Essas eleições nos Estados Unidos é cada vez mais colocada por alguns segmentos americanos como uma espécie de luta entre o bem e o mal, assumindo proporções ditas espirituais com ambos os candidatos jurando o apoio de Deus às suas ideias, mesmo a Kamala, a democrata socialista, que esposa ideias que ela chama de cristãs, no mínimo heterodoxas. Seu pai, Donald Harris, hoje com 86 anos, foi batizado na igreja anglicana da Jamaica e sempre se identificou como cristão. Mas sua mãe era uma indiana de etnia tamil e cultuava da forma hinduísta. Por isto, Kamala, ao mesmo tempo que ia a algumas igrejas cristãs, principalmente batistas, vez por outra praticava rituais hinduístas em homenagem à mãe. Em 1801, os Estados Unidos elegeram o seu terceiro presidente, numa eleição na qual o bem versus o mal foi a tônica por causa do candidato Thomas Jefferson, um dos chamados pais fundadores do Estado americano. Ele foi o criador do Partido Democrata Republicano, que se tornou na base para a formação do Partido Democrata, este começado em 1829, ao qual pertence a Kamala Harris. Jefferson, um homem de rara inteligência, escritor, linguista, matemático, cientista e filósofo, e um dos grandes nomes da independência dos Estados Unidos, considerava Jesus Cristo o maior homem da humanidade e que, despojado da ficção que dele fizeram os cristãos, segundo ele, era o autor, então, Jesus, dos mais perfeitos e sublimes ensinos que já foram ministrados em meio à humanidade. Ele se dizia um seguidor honesto de Jesus e que, por isto, não podia aceitar Jesus como Deus e nem como Salvador. Embora citando a Bíblia como fonte ímpar de sabedoria, ele negava que ela fosse um livro divino e assim não aceitava a doutrina do pecado original e nem os milagres relatados nas Escrituras, aos quais chamava alguns de lendas, outros de figuras de linguagem e outros de fenômenos naturais que recebiam conotações sobrenaturais. É óbvio que os seus adversários políticos usaram isto, para impedi-lo de ser eleito, e foram muitos os pastores, numa época na qual o protestantismo era a religião da grande maioria dos americanos, que muniram os adversários de Jefferson dos seus argumentos, que faziam dele o representante do mal que precisava ser derrubado de forma categórica. Em 1798, no início das campanhas eleitorais, o reverendo Timothy Dwight, um pastor congregacionalista e então o presidente do Colégio Wheaton, mais tarde a famosa Universidade de Wheaton, avisava que a eleição de Jefferson seria a inauguração de um governo no qual, ele dizia, veremos a Bíblia ser lançada em uma fogueira, os vasos do sacramento da ceia carregados por um asno em procissão pública e os nossos filhos estarão cantando zombarias contra Deus para a ruína de sua religião e perda de suas almas. 2 anos depois, o reverendo William Lynn, um pastor da Igreja Reformada Holandesa, em um panfleto, alertava que votar em Jefferson será não menos que montar uma rebelião contra Deus, e colocar um infiel como esse no mais alto posto da nação será o encorajar da imoralidade pública e promover a destruição de toda a ordem social e felicidade. O reverendo John Mitchell Mason, pastor presbiteriano, proclamava do seu púlpito que eleger Jefferson seria praticar um crime, um pecado imperdoável, e emocionado dizia: se o povo americano conferir a este homem a função de magistrado-chefe dessa nação, estará abrindo as portas a um inimigo declarado da religião do seu povo, do seu Redentor e de sua esperança, trazendo um terrível mal para si mesmos e pecando contra Deus.
O dizer preferido do pastor presbiteriano era de que eleger Jefferson será ver um governo administrado sem nenhum princípio religioso entre governantes ou governados. Bem, Jefferson, apesar da grande maioria dos eleitores dessa época ser de cristãos protestantes praticantes, não só ganhou a eleição, como ainda foi reeleito para mais um mandato. Jefferson disse uma vez que via no sistema batista de governo congregacional o mais perfeito exemplo de democracia. É uma pena que várias igrejas nossas já não são assim tão democratas, né? Como os batistas dos dias de Thomas Jefferson. Seja como for, a religião sempre foi um fator de peso para as eleições americanas, mas cada vez mais vai se perdendo ou vai se deixando este peso, ainda que se mantenha um pouco dele, à medida que a população norte-americana é cada vez mais agnóstica e sem religião. Por isso eu falo da perda desse peso. Theodore Roosevelt foi feito o 26º presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Foi o presidente de 1901 a 1909. Ele é considerado o presidente que mais fazia questão de deixar público seu envolvimento com a fé evangélica. Batizado na Igreja Reformada Holandesa, passou a frequentar a Igreja Episcopal por causa da esposa. Seus assessores falam de suas constantes citações da Bíblia, dos seus momentos de orações e de sua frequência à escola dominical sempre que podia, e do fato de que, às vezes, diante de uma decisão que precisava tomar, dizia: "O que o meu Deus vai pensar de mim?" Harry Truman, um batista, foi o 33º presidente dos Estados Unidos de 1945 a 1953. Ele passou a história como o presidente que autorizou o lançamento das 2 primeiras bombas atômicas sobre um país, o Japão, ceifando de imediato 80 mil vidas em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e 40 mil vidas em Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Ao final de 1949, pelo menos 200 mil pessoas haviam perdido suas vidas por causa dos efeitos dessas bombas. Harry Truman afirmava que ao assumir a presidência dos Estados Unidos, não sabia que as bombas atômicas já estavam feitas e prontas para serem lançadas. Com muita angústia, ele dirá, tive de autorizar o lançamento dessas bombas para evitar que o Japão ainda se mantivesse lutando e ceifasse pelo menos outras 3 milhões de vidas. Para os judeus, o presidente Truman foi o rei Ciro da época moderna, pois foi graças à sua influência que o Estado de Israel nasceu como nação em 1948. Truman foi o primeiro presidente a receber na Casa Branca o Dr. Billy Graham para orar, e a partir deste convite, Billy Graham se tornará no ministro religioso que fará a oração principal das posses dos presidentes até a posse de George Walter Bush, reeleito em 2005. Não orou na posse de Barack Obama por não ter mais condições de saúde. Billy foi um dos que oraram na posse do primeiro presidente católico romano dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1961, e orou com ele na Casa Branca. Kennedy disse a um assessor que Billy Graham era um protestante em quem ele realmente podia confiar. Jimmy Carter, que fez nesta última sexta-feira 100 anos de idade, foi o diácono batista que se tornou no 39º presidente norte-americano de 1977 a 1981. Ele foi eleito pelo Partido Democrata, o mesmo da senhora Kamala Harris. Sua postura pacifista e relativamente liberal rendeu-lhe muitas críticas dos cristãos protestantes conservadores, aos quais dizia: "Irmãos, eu fui eleito presidente dos Estados Unidos e não seu capelão." Considerado à época do seu governo como um presidente sem pulso, hoje, no entanto, é reconhecido pela imprensa e historiadores contemporâneos como um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. O seu comportamento após deixar a presidência em favor dos injustiçados pelos países ditos ditatoriais ou intimistas, criando a Fundação Carter, valeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz de 2002. Donald Trump, 45º presidente de 2017 a 2021, que, perdendo a reeleição, tenta ser de novo o presidente do mais poderoso país do mundo. Ele anunciou há 2 semanas que estava oficialmente deixando a igreja presbiteriana, a qual se filiara desde criança, e agora era um cristão, ou é um cristão indenominacional, preferindo ter uma abordagem mais geral, né, da fé cristã. Apesar de ter sido quem fez o mais tocante bíblico discurso quando do cerimonial fúnebre do Dr. Billy Graham, ele era o presidente na ocasião, discurso que provavelmente foi escrito pelo seu vice-presidente, um batista, ele, em termos de cristianismo, sempre foi mais do que controverso.
com certeza não podia mesmo permanecer na Igreja Presbiteriana, pois a sua denominação, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América, defende a ordenação de gays ao ministério e a prática do aborto como a decisão da mulher. E essas posições são contrárias às posições do seu eleitorado. Mas a sua igreja também deve estar satisfeita com a saída dele. Mas o seu cristianismo, de qualquer maneira, à luz de suas condutas, é meio estranho. Mais do que nunca, as eleições americanas atuais não podem destacar as crenças religiosas dos candidatos. Parece destacar mais as descrenças deles. Mas para a maior parte dos cristãos norte-americanos conservadores, e a maioria deles é de batistas, não se pode desejar agora ter na Casa Branca um presidente que possa ser considerado um cristão de fato. Kamala Harris está, neste caso, claramente descartada como realmente cristã, ainda que esteja apoiada pelas alas liberais do protestantismo dos Estados Unidos. O Sr. Trump, de quem disse o nosso presidente da República que Deus nos livre deve ser eleito, pelo menos promete defender a agenda do cristianismo conservador, protestante, católico e ortodoxo dos americanos, que ainda vão à igreja. Mas se eleito, será muito difícil de que esta realidade, a de se ter um presidente compromissado com os princípios básicos do cristianismo bíblico, aconteça. E isto porque os princípios do cristianismo bíblico não dependem praticamente nada de discursos políticos. Depende um pouco das decisões da política externa e muito da política interna, mas sem dúvida teria de haver para isto um presidente cuja perspectiva religiosa pudesse cruzar com as questões nacionais e políticas de uma forma significativa e influente. Mas se a esperança para isso em relação a Kamala é nenhuma, em relação ao Sr. Trump não é muita. Os dias são de torpeza e hipocrisia quando uma guerra maior ainda se prenuncia. Mas vamos esperar para ver, mas não sem deixar de orar. Afinal, escreveu Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E diríamos até quando a questão for a da presidência dos Estados Unidos.